Falar nesta noite sobre um tema. A mensagem não vai ser expositiva. Até gostaria, mas eu vou trabalhar mais o tema, o ensino bíblico que transforma a vida, com base em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Na verdade, é o pontapé inicial, a leitura que eu quero fazer. É a primeira delas, entre alguns textos bíblicos que eu vou citar, quando não também fazer a leitura aqui. Porque nos diz a palavra de Deus o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando a gente fala em escola bíblica dominical, e abril é o mês da EBD, nós estamos falando da melhor escola do mundo. Literalmente, é a melhor e a maior. Acontece que ela é melhor não porque tem uma grande estrutura. Isso não se aplica a todas as igrejas, quer batistas ou não, mas porque ela ensina a palavra de Deus. E particularmente eu tenho uma certa desconfiança, um certo pé atrás, quando as pessoas vão para um ambiente para se estudar a Bíblia Sagrada, e ao invés de se debruçar sobre a palavra de Deus, faz questão de ler a revista na íntegra. A revista é um recurso, é um material auxiliar. Aliás, todo professor de escola bíblica dominical, bem como todo aluno, precisa fazer a leitura, não apenas a diária, mas fazendo a leitura da revista, dos textos bíblicos, das referências. Mas o ambiente ali da escola bíblica dominical é outro, é ensinar a Bíblia Sagrada. Existem muitas historietas, as pessoas contam muitos casos justamente nesse espaço. Mas a escola bíblica dominical não é uma forma de passar tempo no domingo pela manhã. A escola dominical não é também uma organização paralela à igreja com seus próprios objetivos. A escola dominical, ela está atrelada à igreja de Cristo Jesus. E o ensino, este princípio, é essencial. É tão importante em todas as relações eclesiásticas. O tesoureiro que faz lá a sua contabilidade, ele precisa de quê? Uma diretriz, ele precisa de um aprendizado para poder lidar com essa área contábil financeira. A pessoa que lida em qualquer setor da igreja, na área da música e tal, precisa do ensino para realmente pautar e poder desenvolver algo. Aliás, o cargo na igreja, algumas pessoas têm até uma certa, vou dizer assim, atitude contrária com a questão do cargo. Eu vejo o cargo, e quando eu me converti, logo depois da escola, para os novos convertidos, eu comecei a trabalhar, mas eu via cada cargo como uma oportunidade de servir a Deus na igreja local. E existem pessoas que não querem cargos porque não querem responsabilidade, não querem comprometimento com Deus. O cargo em si, se a gente for ver dentro dessa ótica, é uma oportunidade de servir as pessoas. Aliás, esta é a razão de nós estarmos na igreja. A gente só vai servir a Deus se primeiramente servirmos as pessoas. Porque se a gente vê as pessoas e não as servimos, você acha que a gente vai servir a Deus que não vê? Em hipótese alguma. Daí a necessidade da escola bíblica não ser uma escola revista dominical. Repito, a revista é um recurso auxiliar. Ela é só um apoio. A Bíblia é o centro do ensino cristão. Mas a gente percebe também que ensinar não é simplesmente passar informação. Não é apenas informar, mas é transformar. Daí a temática minha. O ensino bíblico transforma vida. Nós temos pelo menos 3 estágios que nós podemos falar aqui nesta noite, que é o estágio inicial, que é justamente da informação. E quem já é membro de igreja batista há décadas sabe muito bem que não só a figura do pastor numa localidade, até mesmo numa zona rural,
era a pessoa mais estudada da época, mais entendida, ia para a cidade grande e voltava para a cidade pequena, aquela zona rural. A gente observa que o professor, que é o pastor, tinha muito acúmulo de material, quando não um monopólio do conhecimento. Mas acontece que a informação, ela é importante sim, é a base, faz parte disto, porém é apenas o primeiro estágio. A gente não pode ficar somente na informação. Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente lida com o nome de personagens, lida com datas, lida com época, e é sumamente importante nós compreendermos o contexto religioso, cultural, social, político, etc. e tal. Isto é importante, essas informações são necessárias, não podem ser deixadas de lado, em hipótese alguma. Mas acontece que é o primeiro estágio apenas. Às vezes as pessoas vão para a escola bíblica dominical e fica só colocando um monte de informações. E isto necessariamente não consiste no ensino. É parte do ensino informar. Mas a gente precisa também transformar as pessoas através da palavra de Deus. Até por causa de que nós não somos livres pensadores. Tem pessoas que acham que são livres pensadores. Mas nós, como crentes de Jesus, não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Logo, nós somos o quê? Prisioneiros da palavra. Nós temos que estar atrelado à palavra de Deus. De modo que nós somos cativos à Bíblia Sagrada. Daí a importância do segundo estágio, que é justamente um estágio formativo. Nesse estágio de formação, a gente começa a lidar com princípios. A gente lida com conceitos, lida com valores, lida com crenças. E se vocês observarem, estas coisas que eu falei agora, que faz parte do segundo estágio, é justamente a base do comportamento humano. Eis a importância do primeiro estágio e também do segundo. E quando a gente trabalha um pouco essa questão do primeiro estágio, digo do segundo estágio, a gente pode ler, por gentileza, vocês podem me acompanhar, Gálatas capítulo 4, versículo número 19. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz neste versículo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo tem que ser formado na gente. E nós não vamos ter o caráter de Cristo se nós estivermos alheio à vontade de Deus e distante da palavra de Deus. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade, e isto é pessoal, é algo meu, de pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas cada vez mais se afastam da palavra de Deus. Busca outros tipos de fontes para ouvir a voz de Deus, mas não se aproxima, não se debruça sobre a palavra de Deus. Eu entendo que o Espírito Santo, que inspirou todo esse conteúdo escriturístico, ele que, por sua vez, habita em nossos corações, vai fazer com que a gente venha se aproximar cada vez mais e mais para a palavra, porque a Bíblia é o livro do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus, não algo fora da palavra de Deus, porque nós entendemos que a Bíblia é uma revelação completa. Daí decorre uma doutrina chamada a suficiência das Escrituras. A Bíblia nos basta, nós não precisamos de mais nada. A Bíblia é completa, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é infalível e não há razão de nós buscarmos fora nenhuma orientação. Sem falar que a Bíblia diz que o Espírito Santo habita na gente. E esse Espírito Santo vai nos guiar sempre para a verdade. E Jesus disse que a palavra de Deus era a verdade. E a gente precisa ser santificado na palavra de Deus. Logo, não tem razão de buscar qualquer experiência, qualquer relacionamento fora das Escrituras. Porque a Bíblia é muito clara no tocante a isto. Agora, como eu falei sobre princípios, conceitos, crenças e valores, que é o segundo estágio, que é a base desse comportamento humano, o pastor e professor Lécio Dornas, que é da área da IBD, ele vai dizer que estas coisas nada mais é do que a espinha dorsal da aula. A gente tem que estar
saturado de Bíblia, encharcado da palavra de Deus. Nós precisamos, enfim, no bom sentido, estarmos intoxicados pela palavra de Deus. Temos que exalar realmente a palavra de Deus, ou seja, em todo o nosso ser, de modo que a gente venha a ter Cristo formado em nós. E quando a gente observa e se pauta na palavra, a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita na gente vai nos moldar, vai mudar o nosso pensamento, vai mudar o nosso comportamento, mudar as nossas crenças, mudar os nossos valores, para que a gente venha conceber os valores do reino de Deus. Aliás, o reino é dele, não é nosso. Mas existe uma outra dimensão, que é o terceiro estágio, que é algo chamado de estágio transformador. Repito, é necessário o primeiro estágio, informativo, o segundo estágio, que é formativo, mas o terceiro estágio é transformador, porque vai lidar justamente com a conduta, o comportamento, as ações e os atos. Em outras palavras, vai mexer com o nosso comportamento, vai mexer com todas as nossas entranhas, com todo o nosso ser. E é algo que o Lécio Dornas fala que é a automatização, é automatizante, é uma dimensão automatizante que vai fazer com que o nosso comportamento, afetado pela palavra de Deus, contexto bíblico, vai acabar fazendo o quê? Vai nos direcionar, mudar e moldar. Tudo isto Deus faz pelo seu Espírito através de sua bendita palavra. Daí, quando falo nesse estágio, a gente vai ver o quê? Nas nossas igrejas, na sociedade, por pessoas crentes. Porque nós somos sal na terra, não necessariamente chamados para ser sal dentro da igreja. Cônjuges fiéis, pessoas leais a Cristo Jesus. Nós vamos ver pessoas honestas, quer no campo político, ou quando não, na vida privada, ainda que seja pública, que seja honestidade no trabalho. Vai ter transformação nas nossas relações, relações humanas, relações eclesiásticas, nós lidando com pessoas de uma forma sociáveis. E a única maneira, já diz o pastor Israel Belo de Azevedo, foi meu professor e diretor na época do seminário, ele dizia que a única maneira de ler a Bíblia a seu favor é ler a Bíblia contra você. As pessoas são tendenciosas, gostam sempre de buscar só as promessas. E as promessas de Deus realmente se cumprem, são promessas de Deus. Agora acontece que as pessoas às vezes desconhecem a Bíblia no todo, acham que algo é promessa quando na verdade não é. E fica até frustrado com Deus, decepcionado com Deus. Mas foi uma interpretação equivocada da parte deste. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia contra a gente, e é justamente a maneira de ler a Bíblia a nosso favor, por causa de quê? A própria palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é por demais enganoso, meus irmãos. Se a gente fosse guiar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, nós estamos perdidos. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, há segurança, não apenas doutrinária, mas também comportamental. A gente vai poder realmente se fundamentar, estar firme, e não adentrar numa areia movediça. De modo que eu não sou favorável ao chamado texto açucarado, tipo caixinha de promessa. Quem nunca viu esse expediente adotado por muitas igrejas dentro do meio evangélico? A famosa caixinha de promessa, só bênção, só coisa boa. E as pessoas são até hoje em dia tendenciosas. Olha, fulano de tal tinha que estar aqui na igreja, porque ela precisava ouvir essa palavra firme, essa palavra que ia confrontar a pessoa com relação ao pecado ou a algo que a pessoa está praticando ou vivendo. Mas ela muitas vezes, ela não quer, vou dizer assim, chamar a responsabilidade e entender que a palavra de Deus é destinada a todas as pessoas, independente das circunstâncias e das diferentes pessoas que estão numa congregação como esta. E a gente precisa também entender que o texto bíblico vai nos transformar. E eu gosto de que, quando eu leio a Bíblia, quando ela me coloca contra a parede. Aliás, todas as vezes que a gente se depara com a Bíblia Sagrada, a gente consegue ver as nossas misérias espirituais.
Às vezes eu posso no meu íntimo dizer assim, até mesmo cantarolar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas eu quero ser reconhecido como bom pai. Eu quero ser reconhecido como bom pastor. Eu quero ser reconhecido como um bom professor, diretor de seminário. Mas eu não digo isso. Eu digo que eu não quero ser reconhecido por ninguém. Eu não quero ser reconhecido. Mas acontece que quando eu acho que estou muito bem na fita, na verdade eu leio a Bíblia e vejo o quanto estou aquém. Mas tem uma diferença. Eu, Gustavo Luiz, eu posso estar a anos-luz da perfeição, mas a minha direção, ou seja, a conversão indica que eu estou no caminho certo. Porque antes eu caminhava para cá e eu me converti literalmente. Hoje estou numa outra direção oposta. E isto já é um indicador da minha conversão, de que realmente o Espírito Santo de Deus está trabalhando justamente através da Bíblia Sagrada. De modo que eu aprecio quando Deus ele me encosta contra a parede, quando ele me espreme, quando ele, enfim, exige de mim mudança de atitude. Porque é muito fácil esperar atitude, uma mudança da parte de outrem. Quantas vezes no relacionamento, até mesmo conjugal, eu tive que fazer algumas mudanças, não porque era algo pecaminoso, mas causava algumas dificuldades. E por conta da minha esposa, eu decidi mudar. Mas à luz de quê? À luz da Bíblia. Porque em meio à palavra de Deus, a leitura, a exposição, a meditação, a essa reflexão, a gente começa a fazer aquela sondagem no coração, o Espírito Santo vai nos iluminando e vai fazendo justamente com que a gente entenda as coisas que a gente precisa mudar. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa entender, que o ensino, meus irmãos, ele deve ser algo bíblico. Tem que ser preciso e, ao mesmo tempo, entusiasmado. Já viu aquele professor que chega na sala de aula cabisbaixo, ombros baixos, caído, tipo aquela expressão do desenho animado, ó céus, ó vida. Chega o domingo, ele está lá na sala de aula, todo cabisbaixo, não tem empolgação, não tem ânimo. Mas a gente pode buscar depois algumas razões. Não planejou, não teve um preparo didático, quem sabe aquela preparação espiritual, etc. e tal. Tem uma série, é um conjunto de fatores. Mas essa pessoa precisa entender que é necessário haver esse entusiasmo. E eu quero agora fazer a leitura de um versículo, que é Atos capítulo 18, versículo de número 25, que fala sobre uma figura muito interessante, pelo menos no meu ponto de vista, que é Apolo. 18, versículo 25. Em referência a Apolo, diz assim: era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Eu quero me apegar a essa expressão aqui, ensinava com precisão. O ensino bíblico tem que ser ensinado de uma forma concisa, com precisão. Tem que ser anunciado, pregado de forma correta. Quando falo de forma correta, é alinhada à verdade das Escrituras. De uma maneira diligente, que é fruto de um preparo intelectual, cognitivo, mas na dependência de Deus. E a gente pode evocar um nome como John Stott, um dos maiores estudiosos, um teólogo anglicano, que com um vasto conhecimento acadêmico, tinha uma vida de oração. Todo e qualquer trabalho ele fazia regado à oração. E ele fazia com que as pessoas tivessem uma vida devocional, uma vida piedosa. Porque a gente não lida de uma forma fria com a palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus aquece o nosso coração. Pode ser que o nosso coração não esteja aquecido porque nós estamos muitas vezes distanciando da palavra de Deus. A gente ouve tantas vozes, mas tantas vozes, algumas dissonantes, que não tem nem tempo para ouvir a voz divina, a voz de Deus. E esse texto de Atos 18, 25 vai falar que o ensino de Apolo era correto, era diligente, era entusiasmado, ele ensinava com fervor. É isso que o professor tem que ter. Ele tem que ter uma motivação. E a aplicação do professor de escola bíblica dominical deve ensinar com zelo. Quando a gente vai lá para Romanos capítulo 12,
vai nos dizer a respeito de que aquele que recebeu o dom de ensino tem que fazer com dedicação. A gente tem que se capacitar, se esmerar. Mas houve-se até mesmo durante muito tempo aquela ideia de que Deus chama, Deus capacita, como é que se fala? Os chamados, mas a gente precisa pensar nisto. Primeiro que, com relação à fraseologia do nosso folclore evangélico, Deus chama as pessoas, capacita essas pessoas, etc. e tal, mas é como se Deus, na concepção folclórica evangélica, é como se Deus não usasse as pessoas letradas e só capacitasse os incultos. Pelo contrário, nós temos exemplos como Moisés, instruído em toda sorte de ciência, o apóstolo Paulo, um outro exemplo. Nós temos o Apolo, que era poderoso nas escrituras. Nós temos o escritor aos Hebreus, não me pergunte quem é, eu não sei. Eu não estava lá para saber quem é que redigiu, quem é que escreveu. Mas quando a gente lida com o texto grego, o koiné, é um grego muito refinado, mais do que o apóstolo Paulo. Ele é um homem realmente exímio dentro da cultura, tanto hebraica quanto na redação do grego koiné, que era a língua universal da época. De modo que a gente pode ter certeza, Deus usa todas as pessoas, quer pessoas que não têm tanta instrução assim, mas se coloca à disposição do Senhor, e Deus vai realmente capacitar essas pessoas, mas Deus não vai abrir mão de pessoas capacitadas. A gente, vez ou outra, houve discussão aqui, acolá nas redes sociais, dizendo, essa versão de Bíblia não é boa, esta não vale nada, esta não presta, pode ser jogada fora. Não sei por que cargas d'água as pessoas falam isto. Primeiro que eu penso que o critério para a pessoa avaliar se uma Bíblia, vou colocar entre aspas, é boa ou não, deveria ser o critério linguístico. No mínimo, ele deveria conhecer o grego e hebraico, dominar, para, à luz dos manuscritos que são cópias nas línguas originais, ver se bate ou não. Mas acontece que a gente não deve avaliar a Bíblia, porque numa Bíblia, como esta aqui, por exemplo, da imprensa bíblica brasileira, há textos que a tradução foi formidável, mas há versículos que ela deixou um pouco truncada. Não estou falando que está errada, um pouco truncada, travou. A gente não concebe a ideia do texto por conta da tradução. Então não é você avaliar a Bíblia, e sim avaliar os versículos de acordo com cada versão. Mas ainda assim, meus irmãos, é necessário, no mínimo, o conhecimento linguístico. Mas veja só a importância de homens conhecedores dessas línguas que fizeram a tradução da Bíblia toda para a nossa língua vernácula. Todo esse processo. Para se ter uma ideia, em o Novo Testamento, é chamado de letra uncial. Todas as letras eram maiúsculas, juntas e misturadas. Não havia vírgula, acentuação, pontuação, nada disto. São aqueles estudiosos que muitas vezes são criticados por não conhecer o trabalho árduo da tradução, que separava, pegava aquelas palavras tudo em letras maiúsculas, juntas, misturadas, sem nada disto, e começavam a identificar palavra por palavra, a começar a ver, de acordo com o contexto, a questão relacionada à acentuação, à vírgula, separando item por item. E muitas vezes a gente fala, essas pessoas estudiosas, esses estudiosos, eles são incrédulos porque retiraram isso da palavra de Deus. Para com isto. A gente deveria ter um pouquinho de humildade e, ao mesmo tempo, gratidão pelo trabalho hercúleo dos tradutores em diversas línguas, que contribui, porque se dependesse de mim ou de você, de nós, provavelmente, não apenas a versão em português, mas muitas outras línguas não teriam acesso à Bíblia Sagrada. Mas graças a Deus que Deus usa pessoas realmente capacitadas. Mas no final das contas, Deus nos usa por completo. Porque
esse ensino bíblico, ele também é transformador. Como eu disse, não é só informação, é provocar mudança de vida. O Gálatas 4,19, até que Cristo seja formado em vós. Nós vimos essas 3 dimensões do ensino, a informativa, a formativa, a transformadora, mas a gente precisa compreender que a verdadeira aprendizagem não termina na aula, mas se verifica na própria vida. O ensino bíblico forma Cristo em nós. E hoje as pessoas podem ver Cristo na gente porque nós fomos transformados por Deus através de sua palavra. Mas o ensino bíblico também, meus irmãos, é relacional e é exigente. Isso mesmo, exigente. Relacional e exigente. Quando a gente se reporta lá para Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E também, Hebreus capítulo 5, 12, o autor vai dizer que eles deveriam ser mestres, mas eles ainda estavam necessitando de que eles tivessem o ensino de forma elementares dos oráculos de Deus. O que mostra que o ensino é exigente em que sentido? O ensino bíblico confronta o pecado. O ensino bíblico é exigente porque vai desconstruir ideias equivocadas. O ensino bíblico vai inspirar mudanças. Por isso que eu falei que a gente precisa ter um certo cuidado com os textos açucarados. Há muita melosidade, não em relação à palavra de Deus, mas o que as pessoas fazem de alguns textos fora do contexto. Uma coisa curiosa é que todas as vezes, sem exceção, que Jesus citava as Escrituras Sagradas numa referência ao Antigo Testamento, Jesus, ele tinha a noção contextual. Ele não utilizava de uma forma fragmentada aquele versículo bíblico, só de pretexto. Pelo contrário. Mas hoje nós temos dificuldade. Se eu perguntar para alguns, qual é o contexto de João 3,16? João 3,16 a gente sabe de qual é salteado. O que vem antes? Versículo 15, 14, a gente não tem às vezes uma noção contextual. Mas Jesus cita, ele sabia muito bem aquele recorte. Ele sabia justamente a ideia central, as ideias secundárias. Ele conhecia os temas daquele texto específico. E a gente, com a prática, a gente pode compreender cada vez mais e mais. Mas para isso a gente tem que se debruçar sobre a palavra de Deus. A gente fica muito feliz quando o nosso filho ou nossa filha vai para uma faculdade, quando nós já fizemos faculdade, já passamos pela universidade, quer que a pessoa venha crescer nesse meandro. Mas acontece que às vezes não há um incentivo da parte dos próprios pais no tocante à escola bíblica dominical. Às vezes o próprio pai não vai na escola bíblica dominical. Incentiva o filho para fazer uma faculdade, o que é legítimo, tá bom, gente? Mas não incentiva o seu filho a ir e se matricular e ser aluno, portanto, da escola bíblica dominical. Quando não, ele sequer vai, ele envia, então vai, mas eu mesmo vou ficar em casa. Domingão é domingo. Esquece que é o dia do Senhor, é o dia dele. Porque ele não está fundamentado nas Escrituras. Ele faz conforme ele quer, conforme o seu capricho. Ele não está sendo moldado pela palavra de Deus. Mas quando a gente vai para um outro texto, de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, mas eu quero ler apenas esta parte que vai nos dizer o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Depois de falar sobre batismo, de evangelização, terminou aí? Não termina. Tem que ensinar todas as coisas, a observar, a praticar. Aqui, na minha versão, ensinando-os a observar, literalmente é guardar. O verbo no grego é guardar. Como assim? Ensinando, porque você vai ter que aprender retendo a palavra de Deus. Aquele ensino da parte de Jesus. Hoje, alguns de nós sabem muito mais sobre política, futebol, famosos, etc e tal, do que a Bíblia em si. A gente fala sobre vários assuntos, mas quando chega na Bíblia, a gente começa a se atropelar depois. Começa bem. 10, 20 minutos depois, começa a se atropelar,
já fora do contexto, não faz uma aplicação devida, mas aqui mostra, pelo menos em Mateus 28, 19 e 20, o currículo, isso mesmo, é o conteúdo programático. E nós, como crentes em Jesus, devemos estar atento para o ensino apostólico, que foi recebido, por sua vez, da parte de Jesus. A fé que uma vez foi dada e precisa ser conhecida e ser mantida por nós, cristãos. Mas gostaria de, nessa reta final, falar um pouquinho para os professores, ou sobre os professores da Escola Bíblica Dominical. Por causa de quê? Porque o professor bíblico é um instrumento na missão da igreja. Há um princípio de ensino, e esse princípio tem que ser cumprido. Da parte do professor, vai requerer o quê? Que ele seja assíduo, que ele seja pontual. O professor, ele precisa ser assíduo e pontual. Ele tem que ter compromisso com Deus, com a sua família, no seu trabalho, na igreja, com as pessoas às quais ele relaciona. O professor de escola bíblica dominical, ele tem que ter um testemunho de vida, uma vida respeitada, que vê nele fidelidade a Deus, que tenha um caráter de Cristo, de modo que ele tenha essa honestidade. Mas o professor de escola bíblica dominical precisa se dedicar ao estudo da palavra. Pode não ter uma grande instrução. A minha mãe, por exemplo, tinha somente a 4ª série primária. Mas era professora de escola bíblica dominical. Ela, desde a tenra idade, fazia poesia. Tinha caderno de poesias. Ela nos apresentou ao universo das letras. E a gente foi descobrindo que ler era o melhor caminho para novas descobertas. A gente foi sendo ensinado por uma pessoa que não tinha uma instrução, mas ela retinha aquilo que era da parte do Senhor, que vinha das Sagradas Escrituras. E ela se dedicava ao estudo, ela se preparava, ela se planejava. Ela tinha amor às pessoas, aos seus alunos. A minha mãe, ela visitava os alunos dela, faltosos, enfermos. De repente, existe sala de EBD, em nosso Arraial Batista, que o aluno pode ficar ausente um trimestre inteiro, e ele sequer pega o telefone hoje com a facilidade, manda um zap ou manda uma mensagem, ou sequer liga para saber o porquê da ausência. Mas havia essa preocupação, um amor pelas pessoas, um zelo pelos seus alunos e, sobretudo, um amor ao ensino. E quando a gente olha Salmo capítulo 1, versículo 2, a gente vai observar que não planejar é desrespeitar a palavra e os alunos. Porque nesse salmo vai dizer que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Toda pessoa, quer inculta, iletrada ou letrada, culta, não importa, desde que seja uma pessoa que está à disposição do Senhor, comprometida com a obra, ela pode ser usada por Deus, e ela precisa entender que o aluno, ele não vai ser motivado. Digo, incentivado. O professor tem que incentivar o aluno que já vem para a EBD motivado. Da mesma forma, o professor tem que ser motivado. A gente só faz isso, a gente só dá aquele empurrão. Porque a pessoa sai da sua casa. De repente, como eu disse, domingo, poderia estar fazendo outras coisas. Ele não quer perder tempo naquele período de escola bíblica dominical. Cá entre nós, irmãos, os nossos alunos, façam essa pesquisa, façam uma enquete. Eles não querem saber, ouvir historietas. Histórias as mais variadas que são contadas. Não quer, no âmbito de BD, ficar ouvindo piadas, anedotas. Existem até bons comediantes que você pode acessar alguns canais aí e dar boas risadas. São profissionais da área. As pessoas não querem ouvir sobre psicologia, sobre filosofia. O ambiente de escola bíblica é para o ensino da palavra. Elas estão desejosas de ouvir a voz de Deus, de saber, e o professor tem a oportunidade de aplicar a aula no sentido de explicar o conteúdo. Eu até entendo que na sala de aula todo aluno
assiste a aula e o professor explica. Agora, o estudo mesmo, digamos, é sozinho, é algo solitário. É quando você assiste a aula da IBD, coisa positiva, salutar, portanto. Depois você vai para casa com aquelas anotações que você já fez, você traz caneta ou escreve no celular algumas informações, digita ali. Você chega em casa, depois reserva um tempo, dedica uma atenção ao estudo e começa a pegar aqueles apontamentos, lê aqueles textos bíblicos, faz uso de recursos tão importantes, uma concordância bíblica, aquela referência, um dicionário. E até hoje as pessoas falam assim, por que eu tenho que usar um dicionário? E eu falo sempre assim, use um dicionário de língua portuguesa e um dicionário bíblico. E alguém fala, por que de língua portuguesa? Ora, se você não souber o sentido das palavras, você vai encontrar justamente no dicionário, vai lhe auxiliar. Então você precisa pegar todos os recursos disponíveis e necessários para poder, então, lidar com o texto bíblico a fim de entender corretamente. E uma vez você entendendo, você vai interpretar. Depois que você interpretar, você vai aplicar a sua vida. É comum as pessoas falarem assim, eu leio a Bíblia e aplico a minha vida. Mas quando chega para texto lá que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, vai ter inimigo assim mais longe. Ou seja, é muita quantidade de inimigos. A gente tem que ler o texto, interpretar o texto, e entender o texto, interpretar o texto, para, por sua vez, fazer a aplicação correta. Nem sempre as aplicações são, vou dizer assim, são ajustadas realmente com aquilo que está sendo dito no texto bíblico. Mas a gente precisa sempre, como aluno, ter brio, ter coragem, ter aquele sentimento de honra de fazer parte da maior e melhor escola do mundo, da escola bíblica dominical. A gente precisa ter essa coragem, essa dignidade de estar matriculado, isso mesmo, de estar arrolado na escola bíblica dominical das nossas igrejas. Agora, eu não posso terminar sem antes falar, principalmente voltado para professores, no sentido de ajudá-los, não de criticá-los. Às vezes, o professor lida com o adulto como se fosse uma criança. E o professor hoje, ele precisa entender que a andragogia é necessário, o conhecimento disto. Vou dar um exemplo. Hoje já vi, não nesta igreja, mas em outras igrejas, algo desse tipo. Lida para os adultos. O Senhor, meu pastor, aí o adulto, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, é uma metodologia legítima, mas para crianças. É questão de pedagogia. O público é infantil, pedagogia. Agora, com adulto, você pede para ele ler o Salmo 23 e vai fazer uma pergunta adequada. Fazer uma pergunta adequada a ele, de modo que ele venha lhe responder. Ele vai falar sobre de que maneira Deus tem suprido as necessidades deles. Porque diz o texto que o Senhor é meu pastor e nada faltará. E ele vai colocar com suas palavras, naturalmente, e utilizando aquele meandro dentro da sua situação, da sua instrução, de uma forma muito tranquila. Mas o princípio da andragogia precisa ser considerado da mesma forma da pedagogia. A gente não pode utilizar a mesma forma com todas as faixas etárias, com todos os grupos, com adultos, crianças, falar da mesma maneira. Às vezes, quando nós estamos diante de jovens, adolescentes, o vocabulário é outro. Não é que a gente rasga o vocabulário, mas a gente fala o vocabulário deles, para eles entenderem. Essa é a linguagem dele. Agora, a gente precisa ver que esses princípios podem ser observados. E um bom professor, ele vai conhecer os seus alunos. Ele vai visitar, vai acompanhar. O bom professor vai orar pelos seus alunos. A gente fala de EBD, lida com a Bíblia, mas às vezes deixa de lado a oração. Não é aquela oração rápida. Nada disso, não. É uma oração realmente, quando coloca as pessoas diante de Deus. Porque ela ora, ela está mostrando que ela tem interesse real pela pessoa. Não por algo que a pessoa possa lhe oferecer, lhe dar, mas porque ela se preocupa com o outro, com o ser humano.
E esse bom professor vai zelar justamente pela centralidade do ensino da Bíblia. E o Evangelho é sempre a favor da Bíblia. Digo, é a favor da vida. O Evangelho é a favor da vida. E a gente vai ter que lidar com o público, ou seja, as pessoas na nossa congregação, de uma maneira respeitosa, fraterna, cristã, sobretudo. Para concluir, meus irmãos, ensinar é ajudar o outro a aprender. É um ato de amor, é um ato de serviço, é de obediência a Deus. Mas o ensino bíblico tem que ser bem preparado e também vivenciado. Porque quando ele é preparado e vivenciado, é uma das maiores ferramentas para transformar vidas. Agora termino com 3 desafios. Estou tentando aqui visualizar os professores. Quem é professor de escola bíblica dominical aqui? Levanta a sua mão. Com relação aos professores, o desafio e a pergunta é: qual é o seu compromisso com a excelência no ensino? Qual é o seu compromisso com a excelência no ensino? Porque aquele que tem o dom de ensino tem que se esmerar, tem que se dedicar. Qual é o seu compromisso com a excelência do ensino? Quantos são alunos de EBD, por gentileza? Todos nós somos aprendizes, né? Somos discípulos de Jesus. Mas o que você tenha permitido que o ensino transforme a sua vida? É porque às vezes a gente se depara com a verdade bíblica. A verdade escriturista está na nossa frente, patente, estampada. Mas a gente resiste. É tipo aquela síndrome de Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E tem gente que é um traste e morre um traste. Não muda. Vez ou outra nós temos dificuldade, nós pastores temos dificuldade em alguns funerais, algumas cerimônias fúnebres. Eu particularmente, eu já vou para um viés. Eu falo no intuito de confortar, de atender a necessidade da família enlutada. Mas tem algumas figuras, algumas pessoas que estão ali, está só o corpo presente. Que quando alguns outros colegas rasgam elogios, as pessoas ficam pensando: será que é a mesma pessoa? É algo dissonante, não parece ser a mesma pessoa. Mas de modo que a gente tem que ver o que a gente está permitindo que a Bíblia, através do seu ensino, transforme. O que está sendo transformado na nossa vida? Meus irmãos, eu posso não ser, e nem tenho essa pretensão de ser uma pessoa perfeita. Eu não sou quem eu desejaria ser, porque eu estou aquém, como eu disse lá na minha fala, logo do início. Posso estar longe da perfeição. Mas, sem dúvida alguma, eu não sou mais quem eu era. Passado tanto tempo, mas tanto tempo, que quando a minha esposa ela trouxe algo à tona de mais de quase 30 anos. Nós estamos juntos há pelo menos 27 anos, desde o namoro, noivado, casamento. Temos a filha mais velha tem 23 anos, o temporão 13 anos. E quando ela mencionou algo, na mesma hora eu falei assim, é como se aquela pessoa não existisse mais, porque na verdade não existe mais. Como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? É porque a gente, de fato, é transformado, é mudado, é moldado pela palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. E a igreja? Que lugar a EBD ocupa na sua visão ministerial? Certamente que outras pessoas poderiam falar muito mais e melhor no tocante a esta temática, quando se relaciona ao ensino sagrado, à palavra de Deus. Mas aprove ao Senhor, da minha parte, trazer este compartilhamento. E que Deus, na sua rica e infinita misericórdia, aplique em cada coração. Amém.